Fala pessoal, muito boa noite para você que está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje para conversar com uma pessoa muito especial, alguém que eu já queria estar conversando há um bom tempo, mas que agora deu certo o convite, a gente conseguiu organizar essa agenda para a gente estar batendo um papo, que é uma pessoa que atua não só no Legislativo sorocabano, mas também tem um título honroso e eterno, que é o título de professora. Então eu tô aqui hoje para conversar com a vereadora de Sorocaba, Fernanda Garcia. Fernanda, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É uma honra poder conversar com você hoje. Obrigada, Vinícius, pelo convite, né? A gente fica muito feliz quando a gente tem espaços para poder falar o que a gente tem feito na cidade, nossos projetos. E a honra é nossa também. Obrigada. Imagina. Fernanda, queria começar conversando com você sobre um tema sensível, mas muito importante que a gente precisa falar, né? É referente aos casos de feminicídio no Brasil. Recentemente eu estava lendo uma matéria que foi divulgada e foi feito um levantamento, na verdade, pelo CNJ, falando sobre que os números de feminicídio no Brasil triplicaram nos últimos 5 anos. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais violenta, uma sociedade cada vez mais perigosa, em especial contra a mulher. O que justifica, o que está acontecendo com a sociedade brasileira e como que a gente faz, o que a gente precisa fazer para frear isso? Sim. Inclusive, no dia 8 de março, né, a gente teve vários casos de feminicídio. A gente vive aí um momento aterrorizante. Teve alguns avanços, né? Você fala, se for ver a quantidade de pessoas que estão denunciando é muito maior. Isso quer dizer que essas mulheres estão tendo contato aí em relação. Opa, acabou. Elas estão tendo contato em relação do que está, informação, né? Uma vizinha está com problema, eu posso fazer denúncia anônima? Pode, tem 180. Então, o número de pessoas que estão denunciando tem aumentado em virtude da informação, porque a violência doméstica familiar, ela sempre ocorreu, ela é secular, né? Se a gente parar para levantamento de dados, esse número era reduzido, mas os casos de feminicídio, ele muitas vezes davam como assalto, né? Não pelo ex-marido, muitas vezes ficaria em volta e não tinha como confirmar. A partir de 2015, pelos altos números, né, de denúncias, foi criada a terminologia feminicídio, que é a morte, assassinato de mulheres em relação aos companheiros, ex-namorado, e é gritante, né, porque como, assim, a gente tem o número de 4 mulheres são assassinadas por dia, e esse índice ainda é uma subnotificação, porque tem muitos locais do Brasil que eles ainda não estão, começaram a utilizar o termo feminicídio, catalogar recentemente, a subnotificação, muitas vezes a polícia civil não tem elementos técnicos para investigar. Então a gente passa aí por um momento de aumento de denúncias, aumento de informação através de leis, né, que são criadas, aprovadas, através de fortalecimento de rede de apoio a essa mulher, mas em contrapartida a gente também tem uma falta muito grande de estruturação, porque não adianta apenas ter a rede de apoio para essa mulher, você tem que ter profissionais capacitados, com empatia, número correto, né, porque nós temos no Brasil, vamos pegar no estado de São Paulo, a gente tem 140 DDMs que funcionam 24 horas e tem, acho que hoje, em torno de 160 salas lilás, que você faz a denúncia online. O correto é que você tenha na DDM o atendimento ali com a pessoa para te acolher mesmo, né? Então, nós temos apenas 140 para 500 e poucos municípios. Sorocaba é referência aqui para a região, mas tem um número reduzido, porque o funcionamento era apenas do horário comercial. Estendia um pouco mais, né? Hoje é 24 horas. Porém, o número de profissionais não teve um aumento grande. Foi muito reduzido. Então, você tem um acúmulo de trabalho para quem já está ali, porque tem 2, 3 turnos, né, para dar conta. E daí você não consegue, muitas vezes, ampliar a quantidade de atendimento. As mulheres que vão lá para ser atendidas demoram um pouco mais, embora com a nova delegada, a doutora Renata, que é uma parceira na luta, né? Inclusive faço a indicação a ela para você convidá-la, que eu acho uma pessoa sensacional para falar aqui também. Ela tem uma visão mais de acolhimento, de empatia, de ver essa mulher como um todo. Mas tem a falta de servidoras, que é o governo do estado que compete a investimento, contratação de mais servidores, né? Então esse é um dos problemas sérios que a gente vê, por falta mesmo de investimento em campanhas. Porque para você reverter, você mudar a consciência desses homens que hoje acham natural você
assassinar, bater, espancar, fazer chantagem, violência psicológica na sociedade, ainda mais que esses grupos estão surgindo, né? Red Bill, a gente tem aí recentemente tem o caso, eles estão treinando, se você vai pedir uma mulher em casamento e ela fala não, como que eles agiriam? Tem muitos que com faca, dão chute, tapa, então eles já ensaiam a forma agressiva. E, assim, com arma mesmo, né? Então, para você ver o grau de sensação de impunidade, muitas vezes, né? Mas agressividade, porque você ensaiar isso e você gravar e você colocar isso nas redes sociais. Ou seja, as pessoas estão achando que tá tudo certo, né? Exatamente. Então, a gente vê vários casos de violência. É uma mudança realmente de consciência, de acabar com essa cultura do machismo que está enraizada, né, na formação desses jovens, tanto do menino quanto da menina, né? Porque nós, enquanto mulheres, a gente combate o racismo e a gente faz a desconstrução. Porque nós vivemos numa sociedade machista, capitalista, racista, então a todo momento você tem que fazer essa desconstrução. E é o que a gente, né, tem trabalhado, inclusive no mandato, em muitas falas, em muitos espaços que a gente vai defendendo, né, fazer a discussão sobre a violência doméstica e familiar. Inclusive, a gente tem visitado muitas escolas. Você citou que eu sou professora, né? Então, a gente vai nas escolas, tem uma lei aprovada, que foi aprovada em 2021, que fala Maria da Penha vai à escola junto com a campanha Agosto Lilás. E essa campanha é interessante porque ela trabalha a juventude. Quem está começando seu relacionamento, né? A pessoa que está ali, muitas dúvidas. Então, você conversa com o menino, que ele está fazendo, e você dá né, mudança, você fala, olha, não é normal isso. Se você viu isso na sua casa, não é para naturalizar. Porque muitas vezes o jovem, ela acha que essas relações são assim mesmo, porque ele cresceu vendo uma relação de violência. E ele acha que na casa dele acontece isso, mas nas outras casas também. Então, ele vai agir dessa forma. E mesmo a menina, muitas vezes ela vê a mãe num estágio de violência física ou psicológica. Então, isso você tem que trazer essa discussão, que não é normal, é crime, né? Inclusive. Sim. Então, você traz essa outro espaço para que eles possam falar. Né? Como que é o namoro, a foto que é enviada, muitas vezes você distribui, terminou o relacionamento, o garoto passa no celular, né, pelo WhatsApp para toda a escola. Então, são muitas questões de falta de respeito mesmo às mulheres, a agressão, né? A misoginia, que tem o termo do ódio à mulher. Então, a gente vem trazendo esse debate para dentro das escolas, porque nós acreditamos que a educação transforma as pessoas, né? Que daí sim vão transformar o mundo, vão produzir leis, vão ser exemplo para outras pessoas. Então, eu acho fantástico essa questão de estar na escola. E tem tido uma boa aceitação, os alunos têm, participado bastante. Que bom. Isso, você vem me falando tanto, você está falando aqui, eu venho pensando um monte de coisa importante, assim, como é fundamental esse tipo de pauta, ainda mais dentro das escolas, né? Sim. E é muito legal que você tem contato. Por exemplo, eu sou de uma geração, você de outra, né? E você se depara com a juventude, outros hábitos, outra rotina, né? Uma gíria. Então, você vai também participando desse contato, né? Esse Você movimento, conhecendo, né? Um pouco mais, Uhum. porque as gerações vão mudando, mas também é importante, né, que eles tenham essa informação, não só na casa, que deveria ter, mas também na escola, que é o principal. Sim, com toda certeza, Fer. Porque aí eu já ia pegar alguns ganchos para fazer algumas outras perguntas também, atrelado a esse tema ainda, né? Você traz aqui essa questão tão importante de já educar o jovem desde cedo, né, o quanto ele precisa entender essa quebra do machismo e que a gente vive de fato numa sociedade machista. E até, pessoal, aproveitar para dar um recado bem importante para vocês. A gente que tem, né, vive nessa sociedade machista, e muitas vezes quando você quebra esse ciclo ou você busca quebrar esse ciclo, você às vezes acaba pode se sentir até mesmo frágil, por isso, seja pelo que for. Mas não caia nessa pilha, não entre nessa, porque a gente precisa ter um papel importante na sociedade, que nós somos agentes transformadores também. Então, a gente precisa replicar coisas boas, aprender com quem tem se atualizado, aprender com quem tem
estudado sobre os temas, né, Fer? Se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu acho que hoje um dos grandes desafios, uma das grandes resistências que às vezes alguns homens têm, é justamente de desconstruir esse histórico, né, que se existe de como tem que ser a postura do homem, como o homem precisa agir, como ele precisa falar. Então, hoje existe uma insanidade, ainda mais como você até bem citou, esses Red Pill, essas coisas que existem hoje aí também, que é um negócio absurdo, que infelizmente a internet ainda propicia e aceita esse tipo de coisa, né? Então é lamentável. Mas o que eu ia te perguntar era referente às questões das escolas, né? Porque hoje a gente sabe que existe uma sensibilidade muito grande de quando você fala sobre, seja assunto de questões relacionadas à educação sexual, ou até mesmo por questões de orientação e etc, né? Como é que você tem percebido que esse projeto ele tem caminhado nas escolas públicas? Você falou que ele caminha muito bem por parte dos educadores que estão ali envolvidos, né? Mas eu queria saber se vocês também têm intenção de entrar com esse projeto em escolas particulares, onde às vezes a visão dos pais ali acabam sendo ainda mais complexas para entrar nesse tipo de tema. Isso está pautado para vocês sobre esse projeto, ou é um projeto exclusivamente da iniciativa pública para a iniciativa pública? Não, importante essa pergunta, mas porque assim, o projeto, a lei, ela tá assim nos três, né? Particulares, a escola municipal, estadual e as particulares. Porque o nosso entendimento é que todas as escolas possam participar desse debate. Inclusive, cada vez mais está sendo discutido e tem uma disciplina transversal, né, para que possa utilizar também a discussão de gênero, né, direito reprodutivo, né, a violência que está acontecendo, ela já se tornou uma epidemia. Então, não dá para fechar os olhos e achar que não acontece nada, que isso vai passar, né, assim, apenas com as questões institucionais. É uma ação geral, né? A lei ela foi aprovada, ela está em vários âmbitos. Tanto é que quando a gente vai para a escola, os professores participam, outros professores indicam para outras escolas, aí ligam, olha, foi na escola de uma amiga, de uma professora, pode fazer aqui também. Então tem essa rede. Mas as particulares também, eu acho essencial. E não é só o mandato, né? A gente tem movimentos sociais que participam, porque a intenção dessa lei é abrir espaço para, por exemplo, o projeto ele foi proposto pela Comissão da Mulher Advogada, da OAB. Então, a Comissão da Mulher Advogada também está aí nas escolas. Tem movimento de mulheres, tem vários movimentos que estão ocupando esse espaço, porque Sorocaba é grande, né? Se for ver, tem várias escolas, então a gente tem que aí fazer uma força-tarefa para a divisão aí, para que quanto maior o número de escolas atendidas que tenham pessoas falando sobre esse tema, acho que a gente tem muito a ganhar. Inclusive, né, o tema da juventude, do caso de uma menina no Rio de Janeiro, né, com o namorado, né, levou mais amigos e houve aí um estupro coletivo. Então a gente vê que a juventude ela está muito forte, até acompanhando a juíza que está julgando, né, esse assunto vai julgar, ela diz, olha, que essa ação ela tem se repetido e os vídeos têm sido mostrados desse estupro, eles gravam, né? Então é assim, absurdo. E eles gravam, mas sempre no mesmo perfil violento. E ela diz que tem também um reflexo da formação. Eles estão muito jovens acessando as redes sociais, né? Por exemplo, filmes, né, pornográficos. Então tem esse caráter também, né, de ver a mulher como objeto, não respeitar, e você tem aí várias linhas, né, desde as mais violentas possíveis, né, até as que não estão, mas assim, é terrível, porque o estupro ele está acontecendo coletivamente, né, coletivo ou individual, de todas as formas, e há uma subnotificação. No Brasil, a gente tem aí em torno de 9 estupros por hora. Nossa. Por hora! Né? Então, a gente falou do meu feminicídio, tanto é que o feminicídio ele foi tema, né, de vários atos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a gente teve esse tema na nossa audiência pública, a gente trouxe o tema do feminicídio como sendo a pauta principal, né, no dia 8 de março, e junto com o atrelamento aí do estupro, que é um abuso sexual. Né? Então, isso é algo aterrorizante que a gente está pensando qual que é as maneiras. Trazer os homens para fazer a discussão é essencial, porque os homens também estão formando outros homens, né? Sim. Muitas vezes os filhos, né?
E a juíza, ela diz que na parte onde você tem também filhos que têm pais, são promotores, têm poder aquisitivo, o poder deles ainda é maior, porque eles acham que eles nunca vão ser punidos. Uhum. Então, você tem um trabalho também, né? Trazer essa discussão para esses espaços que muitas vezes são escondidos. Eu acho que essa discussão das escolas, ela abre um leque, assim, fantástico. Muito bom, Fer. Concordo plenamente. Acho que essa discussão é importante começar o quanto antes, né? Os pais, obviamente, têm ali sua obrigação de educar os filhos, mas existem pautas que precisam ser tratados pela educação, por especialistas, por profissionais da área, né? E é inevitável. A gente está falando de uma sociedade que não se constrói só dentro de casa, né? É de fora para dentro também. E a gente fala que nós estamos protegendo, nós nos protegemos, Sim, né? A gente luta pelas nossas sim. vidas, pelas vidas de outras mulheres, e é importante que os homens venham participar nesse sentido. Então é uma luta assim que a intenção é que a gente cada vez mais tenha reduzido, né, esse número que é assustador. Perfeito. Agora eu queria mudar um pouquinho de tema, mas nem tanto, que a gente vai entrar num tema agora até um pouquinho mais com um olhar nacional, que é referente à questão da Erika Hilton, né? Sobre a Comissão de Direito das Mulheres. E aí a gente percebe que vem acontecendo muito ataque da oposição, o que já era previsto também, né? Pelo que a gente já vem acompanhando de como está o cenário atual. E aí o que me chamou a atenção é que a oposição bate muito na tecla de que a comissão deveria ser presidida por uma mulher cisgênero, né? E aí eu queria saber um pouquinho a sua opinião de como que você entende que essa ruptura pode acontecer através do que diferença que vai fazer, o diferença faz aquele discurso vazio de que ela não menstrua, ela não tem útero, como é que a gente pode trabalhar para uma disruptura de um tema que essa comissão especificamente, como uma das pautas que foi ali definida como prioridade, né, pela nova gestão da Érica agora, inclusive fiscalizar a rede de proteção e a Casa da Mulher Brasileira, enfrentar a violência política de gênero, promover políticas de saúde integral às mulheres. Então, o que isso tem a ver, né? E como que a gente consegue fazer quebrar esse ciclo tão sem fundamento, né? Que está atrelado a esses argumentos tão rasos e tão vazios. É absurdo, né? Muito triste, né? Porque normalmente quem critica não faz a defesa das mulheres, né? Das pautas importantes. Nós estamos denunciando várias questões. Inclusive, a Érica, ela traz um debate importante sobre as violências que as mulheres sofrem, né? Então, ela traz a violência que a mulher trans enfrenta diariamente na sociedade, a mulher negra, a mulher pobre. Então, acho que o papel da Érica ali é para dar visibilidade para essa pauta. E é interessante porque quando ela traz essa discussão, ela como comissão, né, presidente da comissão, jogou luz para a Comissão da Mulher, do Direito das Mulheres, né, na Câmara Federal. Eu acho que ela vai trazer, e isso traz uma desconstrução, porque o que está acontecendo é transfobia, né, já é um crime. Então, quando você tem esse crime sendo divulgado, seja, né, vários atores aí trazendo. Em Sorocaba tem uma vereadora que não defende a luta das mulheres, que trouxe isso. E daí elas não estão preocupadas em debater a luta das mulheres, né, mas estão preocupadas em quem vai assumir. Então, é muito contraditório também esse discurso. Então, nós entendemos que é um discurso muito preconceituoso, né, que eles não respeitam mesmo a identidade de gênero das mulheres trans, dos homens trans, né? A todo momento eles tentam fazer uma desconstrução e pegar muito no fundamentalismo religioso, né? Que daí traz essa discussão também, mas não direito enquanto cidadão, de exercer o seu direito de estar nos espaços, de ser respeitado, né? Então, é um crime, já está sendo, inclusive, já está com ordem, né? Ela já está fazendo essa discussão, já fez o processo. Então, a gente acredita que é uma arma, inclusive, que a direita traz, que a extrema-direita traz, para conseguir aumentar também seus seguidores, porque isso faz barulho, eles né? circula, né? Então, para eles é interessante, mas você vê muito ódio. E essas falas contribuem para que tenham mais mulheres trans sendo assassinadas, né? Então, é algo assim terrível e que é criminoso, pessoas têm que ir para a cadeia, né? Você tem que mandato, tem que ser cassado, né? As pessoas têm que ser aí ridicularizadas. E não tem outra maneira a não ser trazer esse debate. Então, acho que a Érica, quando ela assume, ela já sabia que ia ter toda essa discussão. Então, acho que é uma maneira de trazer a pauta das mulheres trans
né? E é uma discussão que, assim, quem não concorda vai ter que aceitar, vai ter que respeitar, precisa respeitar, né? Uhum. Porque não há como, tem que retroceder. A Érica é uma mulher, ela representa, né, as mulheres trans, mas outras mulheres também, porque ela vai trazer, inclusive, a pauta, né, de outras mulheres. E a gente teve diversas mulheres da direita que assumiram e não trouxeram pautas importantes para as mulheres da classe trabalhadora. Então, a gente está trazendo também a discussão. Perfeito. Fer, e aí, já que a gente estava até falando um pouquinho sobre essas questões aqui, né, inclusive de oposição aqui, propriamente de Sorocaba, a gente tem também um cenário que também, mais uma vez, a oposição está ali trazendo uma visão, obviamente, antagônica da de vocês, mas é referente à questão da marginal direita, né? Já é um tema um pouco para outra área, mas acho que é importante a gente pegar esse gancho aqui também para já falar, porque é bem recente isso, né? E aí eu gostaria de saber um pouquinho da sua opinião, se você puder compartilhar um pouquinho mais conosco sobre isso. Eu sei que essa é uma pauta que está bem quente ainda, tem muita coisa acontecendo, você tem falado bastante também com a imprensa, na medida do possível, né? Antiga já a pauta, né? Porque já tem alguns exatamente, anos aí, mas agora voltou e a gente vê a cidade de Sorocaba com alagamentos e problemas, né? Inclusive, já até aproveitar, pessoal, para dar um recado rapidinho, desculpa, Fer, me dá licença, mas para aproveitar para dar um recado, pessoal, que na semana que vem nós teremos, inclusive, um arquiteto e urbanista aqui para conversar conosco, o Dr. Felipe, professor, também um cara espetacular para falar um pouquinho mais com a gente sobre essas questões que Sorocaba e região vem sofrendo com os alagamentos, com as enchentes, né? Então a gente vai ter uma visão também de um urbanista aqui para tentar a gente fomentar essa discussão e ver como é que a gente pode resolver, né? Desculpa o gancho, Fer, mas... somar forças, né? Exatamente, somar forças. Então, queria saber um pouquinho da sua perspectiva, né? Lá representando o PSOL, o partido, né? E os ativistas também que... acredito eu que vocês devem estar mais alinhados do que propriamente a oposição que quer fazer o que quer fazer, né? Sim, sim. A marginal direita, a luta, né, contra a marginal direita já tem alguns anos, né, que o prefeito vem falando. Inclusive, ela estava no plano diretor. Há 40 anos nós debatemos na aprovação do plano diretor agora recentemente, né, que foi em 2024, 2025 para 2026, essa nova, em 2024 mesmo. Quando a gente trouxe a discussão que ali, o local onde eles querem construir a marginal direita, há toda uma discussão da floresta que há. Então, quando foi discutido isso pelo prefeito Rodrigo Mangue, que está afastado por 180 dias por envolvimento, né, aí denúncias da Polícia Federal, e as pessoas têm acompanhado, que a proposta do Manga nunca foi proteger o meio ambiente, nunca foi proteger o dinheiro público, né, porque ali vai ser gasto mais de 40 milhões para fazer a marginal direita, que já tem especialistas, biólogos, vários ambientalistas que têm conhecimento da área e levantaram que aquela área é uma floresta secundária. Já tem ali tem várias espécies que estão em extinção, que ali é importante, né, a preservação de aves, né, tem a fauna e a flora tem uma contribuição de proteger o Rio Sorocaba, inclusive, que é, né, a água potável, dali é tirada água potável, né, para abastecer a cidade de Sorocaba. Por exemplo, no Vitória Régia tem uma base de tratamento de água que é retirada do Rio Sorocaba, que vai contribuir ali não só a Itupararanga. E quando a gente traz a discussão, na verdade desce, né, mas quando a gente traz a discussão que a desmatamento vai alagar, né, porque você vai tirar onde tem absorção de água, onde também contribui para que não haja as ilhas de calor, porque a gente tem em Sorocaba vários locais que tem ilha de calor, que é um local onde não tem nada de árvore, estacionamento de mercado, hipermercado, por exemplo. Ali aquece muito. Se você tem árvores, você reduz o aquecimento local. Perfeito. Então, na área onde vai ser destruída essa floresta, a gente vai ter um aquecimento maior, vai asfaltar, né? E não vai resolver o problema. Porque a gente sabe que ali sempre alaga quando chove, assim como a marginal esquerda, né? E a gente tem uma falta de prioridade em relação até a proteger o meio ambiente. É um dinheiro público que está sendo investido não para proteger o meio ambiente,
para asfaltar um lugar que vai criar outros problemas, porque ao redor vai aumentar o alagamento, as enchentes de outras casas, né? A gente já teve, acho que nesse dia 8 agora de março, dia 6 de março, sexta-feira, foi assim, sexta ou 7, né? Foi um dia que assim, o pessoal se assustou pela quantidade de água, né, que nós tivemos. Sim, Afonso Vergueiro ficou lotada, lugares terrível. onde não tinha enchente, você teve. Sim. Né? Então, tem alguns locais que já é visível, já tem famílias que vão enfrentar, como a Baeté, né, o Jardim Sandra, que agora com a construção do hipermercado Iga, aumentou muito ali também o volume de água. Então, Sorocaba como um todo, vários locais cada vez mais está tendo um aumento de enchentes. E você tem que ter políticas públicas para reduzir isso. E pensar e ampliar a absorção, criar espaços. E não asfaltar. Então, acho que é um tiro no pé, né, do governo municipal, onde gastar um dinheiro público para isso. Nós tivemos uma ação importante, Vinícius. Fomos em 4 mandados. Nosso mandato, vereador Iara, vereador Isite, vereador Raul, nós fomos lá em São Paulo, na CETESB, para trazer, levamos todo um acúmulo, né, de documentos, falando da importância de preservar ali a área da floresta, né, e de início nós explicamos, havíamos pensado, não, vai resolver, né, no entanto a gente teve a informação que não, né, que foi liberado pela CETESB, daí houve um acordo de fazer uma interligação nos parques, que na realidade não vai acontecer, né? A gente sabe, e se for acontecer vai ser muito superficial, porque toda a publicidade que o prefeito afastado, Rodrigo Manga, na época deu, ele é mais publicitário do que realmente solução na prática. Efetiva, né? Então, é um problema que a gente está vivenciando em Sorocaba, embora a ação da comunidade seja intensiva, né? Atos, nós estamos marcando um horário com o prefeito Fernando, que assumiu, né? Com os ambientalistas, para que a gente possa ter aí mais algumas ações para evitar que isso aconteça. Mas acho que uma das maneiras é toda a sociedade participar, né? Quem está em casa assistindo é importante, né? Que conheça um pouco mais, que possa participar dessa luta, porque é só com a luta organizada, com mais pessoas questionando, que a gente tem como fazer essa mudança, né? Mas é algo horrível que, se acontecer, que vai trazer transtornos, né? E se for parar para analisar, nós estamos aí em 2026, né? Tem muito acúmulo dizendo sobre não ocupação das marginais do rio, né? Da margem do rio. Então, infelizmente, hoje na prefeitura ela não está respeitando isso, né? O lucro das construtoras é o que está pesando mais, né? Da especulação imobiliária naquela região. Então, isso está pesando mais do que a vida das pessoas, porque tem pessoas morrendo com as enchentes. Com certeza. Nós tivemos nessa última chuva forte, teve um senhor que faleceu, foi levado pela enxurrada. Então, é causa, assim, terrível, né? Então, precisa ter uma ação. E isso cabe, infelizmente, né, o mandato, a gente tem a ação de fiscalizar, mas quem decide é o executivo. Né? Então é importante que tenha essa preocupação e esse olhar. Estamos aí na luta. Com certeza. Eu fui aluno do Dr. André, de sustentabilidade da UFSCar, e ele também, nossa, ele trazia muito esse olhar, muito alinhado ao seu também, e horrorizado com essa situação ao qual o prefeito afastado, Rodrigo Manga, né, voltou a pautar esse tema, que era um negócio que não faz sentido nenhum para a mobilidade, para a sustentabilidade de Sorocaba, né? É simplesmente lamentável. Mas já aproveitando aqui também, Fer, a respeito de Rodrigo Manga, já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, houve uma nova tentativa aí, né, na comissão processante, mas ela acabou não sendo aprovada para seguir, né? E o que eu queria falar para você é que, na verdade, a história, o que já vem acontecendo, todo mundo já vem acontecendo, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Sim. Aconteceu uma coisa que tem me chamado muita atenção, é algo que a gente jamais imaginou que fosse acontecer, que é PL e PSOL votando por uma mesma causa. Como que você enxergou isso? E rolou alguma coisa nos bastidores do PSOL falando sobre esse tema? Porque não é comum, né, a gente ter pautas que o PL e o PSOL estão defendendo o mesmo objetivo. Sim. É que, na realidade, o PL, ele é a base,
no processo eleitoral houve um racha, né? Nós tínhamos o Danilo Balas? o Danilo Balas, que ele foi candidato a prefeito. A intenção era que ele fosse vice do Manga. Não rompeu o acordo. E daí eles começaram aí a trazer as discussões, os problemas que nós já levantamos nos últimos anos, de problemas, superfaturamento na compra do prédio da Sedu, né, uso indevido de dinheiro público, kit robótica, todas as questões que tem comprovação que foi superfaturado. Tá? E daí tem vereador que passou, né, ele era de outro partido, se mandou para o PL, e acho que essa base, com a eleição de mais 2 vereadores que foram eleitos no processo eleitoral, criou aí uma oposição, mas que nasceu no período eleitoral. Né? Porque até então, e eu arrisco dizer, né, se tivesse fechado esse apoio de vice, eu arrisco dizer, talvez eles não tivessem criticando tanto. Porque o histórico não foi de criticar antes. Tanto é que o Danilo Balas, ele é deputado estadual no governo Tarcísio de Freitas e poucas críticas ele tem ao governo. Né? E a gente sabe que tem vários problemas em relação à educação, à retirada de recursos, por exemplo, na questão da luta das mulheres, superfaturamento de compras no processo aí de livros, né, que deu maior confusão no secretário da Educação Feder no governo do estado. Ele poderia também fazer crítica, né? Mas aqui em Sorocaba ficou centrada. Eu acho positivo quando tem a crítica, a gente soma força, né? Que tem essa, né, objetivo realmente, vamos fiscalizar o governo e vamos fazer acontecer. Mas a questão é muito pontual com o governo Manga, por causa desse racha. Então, em virtude disso, né, tem essa denúncia da Polícia Federal, que ficou escandaloso também, e eu acho muito ruim quando a maioria dos vereadores, mesmo eles são base, né, nós temos 25 mandatos, né, esse ano, na última legislatura eram 20 mandatos, assumiram 5 mandatos, e a grande maioria dos mandatos são da base do prefeito, né, que ainda continuam fechados e fiéis ao Manga. Porque depois de todas essas denúncias, a Polícia Federal terminou a investigação e encaminhou para o Ministério Público Federal. O Manga está indiciado junto com mais 12 pessoas, né, aí que são investigados, vai se tornar réu em algum momento, vai ser condenado e aí é quase certo que ele que seja preso. Né? Então esse é o histórico. E mesmo assim os vereadores estão amarrados com ele. Tanto é que nós tivemos aí a criação, né, para abertura de uma comissão processante, a maioria deles votaram contra. E daí o PL, como já a oposição, votou a favor da abertura, mas também nessa discussão, né? Infelizmente foram só esses, poderiam ter mais, haver um constrangimento, só que muitos vereadores não. Então, qual que é o motivo, né, desse amarramento? Né? Qual que é? São os cargos que ainda tem na prefeitura? Porque tem muitas pessoas, muitos vereadores que não têm só os cargos do gabinete, que são os comissionados do próprio gabinete. Eles têm indicações no SAI, na UBS, em outros locais. Então, é esse o problema, eles estão amarrados, porque se denunciar, se assinar a CPI, se assinar a abertura da comissão processante, vão perder 3, 4, 10 cargos, porque muitos têm 10. Né? A gente não tem nome, a gente sabe que tem alguns que trabalhavam né, no gabinete, foi para outro lugar, então a gente sabe que tem os cargos de indicação. Isso é fato. Né? Então, só que isso prejudica, porque não tem independência da Câmara com o Executivo. Os 3 poderes têm que ter independência, Executivo, né, Legislativo e Judiciário. Sim. E quando você tem uma amarração entre o Legislativo e o Executivo, você não tem abertura de CPI, que é para investigar, coisas absurdas que aconteceram, né? Você tem aí um contrato com uma empresa, com uma OS, uma entidade, né, que seria a CENI, para cuidar, para administrar uma UPH, né, da Zona Oeste, a UPA do Éden, ganhando acima do valor, né, foi comprovado o valor. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo denunciou isso em 2023, que o valor estava acima, mas a maioria dos vereadores continuam aí, embora todas as denúncias, né? Então fica algo assim muito insano, porque parece que precisa acontecer para que eles participem, Exato. né?
Exatamente. Nós tivemos uma vitória, porque a CPI, quando ela foi aberta, em novembro do ano passado, nós tivemos a vitória que a gente conseguiu 9 assinaturas. Nós tínhamos 7 e tivemos mais 2 corajosos da base do Manga que conseguiram ali, com a pressão popular, assinar. Só que conforme a assinatura de 9, todo o restante assinaram também. Para quê? Para conseguir ter a direção da CPI, para ter o presidente e o relator da CPI. Dessa forma, eles tornaram a CPI uma CPI fake, que é mais protocolar, né? Que é para dizer, para não deixar que nós, que realmente estávamos com disposição e tínhamos elementos para fiscalizar, tinha pessoas para serem chamadas, eles seguraram. Quando voltou, daí teve o recesso em dezembro, em janeiro. Quando nós voltamos, em fevereiro, eles encerram a CPI do nada. Isso foi algo assim, sabe? Bizarro. Não, bizarro, indignante. Nós até entregamos uma pizza simbolizando a indignação das pessoas, porque esse era o sentimento, né? Palhaçada, porque eles foram eleitos pela população e estão aí rasgando, né, o mínimo de compromisso que eles tinham assumido com os eleitores, né, com a cidade de Sorocaba. Porque a gente não está aqui brincando, né? É um assunto muito sério. Sim. Você está representando a cidade, né? Não importa quem votou no nosso mandato, nós estamos aqui para representar toda a cidade. Acho que os outros vereadores mandados têm a mesma obrigação de representar, de fiscalizar o poder público, principalmente o dinheiro da saúde. Sorocaba até uma cidade, eu digo assim, robusta em relação ao orçamento. Nós temos 6 bilhões aí de arrecadação. O ano passado foram 5,7 bilhões. Esse ano para 6 subiu, né? A Secretaria da Saúde tem em torno de 1 bilhão, né? É muito dinheiro. E daí você vê esse dinheiro sendo utilizado de forma, né, terceirizar, assim, quando você abre já para terceirização, já é um crime. Sim. Né? Porque poderia ter servidores públicos ali. Então você tem esse problema. Segundo, você tem uma indicação ali que foi forjado o contrato, né? O processo licitatório. Então você tem uma preferência de uma empresa para assumir o valor alto, contrato emergencial. Então tem vários elementos que realmente traz que houve crime, que houve aí uso indevido do dinheiro. E quando os vereadores ainda se omitem, isso traz um retrato do quanto que é problemático nessa troca de favores. E quando a direita, ela está ali pensando apenas no seu lucro pessoal. Porque é isso, são partidos da direita, né, com rara exceção do PL, que está aí fazendo essa defesa, mas eu acho que é muito pontual só em Sorocaba, porque outras cidades têm escândalo, eu não vi essa mesma participação. Sim, realmente é algo que chama muita atenção, né? Não tem como. Na verdade, esse caso já virou um caso de escândalo nacional, não só pelo fato do que tem acontecido com o Rodrigo Manga, mas de como o Legislativo sorocabano tem se comportado, eu digo, com esses que estão ali, né, não deixando o processo seguir, porque como você bem trouxe, quem depositou o voto naqueles vereadores ali esperam que, no mínimo, eles façam uma fiscalização, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a política ela acaba sendo muito mais profunda do que isso, né? Do que deveria ser. A população caiu no descrédito por causa dessas ações, né? Você tem aí políticos que eram para se comprometer, de repente a denúncia, a corrupção. Então, há um descrédito muito grande na sociedade em relação à participação política. Então, estão muito acostumados, todos que estão lá vão fazer a mesma coisa. E quando você tem políticos que são exceção, né, a exceção deveria ser quem está lá fazendo o errado, né, a corrupção. E quando você tem a exceção que são políticos sérios, né, nós não temos nenhum cargo de indicação. Nosso mandato é formado pela assessoria, que nos cabe, que é de direito, a estrutura, né? E a gente tem total liberdade para criticar, para denunciar, para in loco. Isso para a gente é muito positivo. Mas você tem condições de fazer um mandato dessa forma. Não precisa ter cargos comissionados. Com certeza. Né? Então isso destrói a política e as pessoas ficam cada vez mais descrentes. Sim, exatamente, concordo com você. E falando um pouco sobre questões de alianças também, né, Fer? Você recentemente até publicou um vídeo e eu estava também ouvindo algumas notícias aí falando a respeito da federação PT-PSOL, né? E aí o que eu queria entender um pouquinho melhor com você se posicionou contra esse movimento dessa federação, né? Especialmente um ponto que me chamou muita atenção no seu relato
foi quando você traz a questão de como algumas pautas do Partido dos Trabalhadores acabam não sendo as quais vocês acreditam no PSOL, e tá tudo certo. Mas a provocação que eu quero te fazer é a seguinte: o PT nas últimas eleições precisou fazer uma aliança forte com o Centrão para conseguir vencer Jair Bolsonaro nas eleições. Não acredito que tenha sido exclusivamente por isso, mas foi uma aliança importante no meu ponto de vista. E aí eu gostaria de saber, da sua opinião, se você acha que nessa situação essa aliança foi importante ou ela acabou sendo até mais pejorativa do que propriamente do que boa para o cenário ali do PT e do Lula. Olha, a gente vive um momento complicado, né? Fascismo, posturas mais agressivas, né? A gente tem partidos que estão trocando de nome, né, de roupagem, mas continuam com a mesma, né, o mesmo formato, o mesmo pensamento. O Centrão é histórico, né, o acordo. Não importa quem está no poder, ele se atrela. Agora, quando a gente diz sobre a federação, é nesse sentido. Porque a federação não só vai prejudicar o PSOL, né, tanto é que foi decidido, já não teremos federação, que eu acho positivo, mas eu acho problemático quando o governo ele faz alianças em alguns locais com a direita, porque isso vai reverter no futuro problemas, né? A gente tem que formar uma frente única, ampla aí de apoio ao governo para vencer, né, a extrema-direita, que foi o caso aí do Bolsonaro, que teve vários elementos. E por isso a gente está na coligação, né, não indicamos candidato à presidência no último processo eleitoral, que para nós é ruim também, porque quando a gente indica majoritário, a gente traz as nossas pautas mais organizadas, você amplia o número de deputados, deputadas, a mesma coisa de... Desculpa, a mesma coisa de prefeito. Se a gente não sai com o majoritário, a gente também perde de indicar nomes, aí, de ampliar o número de vereadoras e vereadores na Câmara. Então, isso tem um prejuízo. Agora, em virtude da situação, eu acho que foi pontual, né, aquela questão, mas a frente ampla seria com a parte mais progressistas. E a gente viu que tem lugares que não eram tão progressistas assim. Então, isso eu acho que é um prejuízo. Agora, quando a gente está na federação, a gente... Em outras cidades, porque você está apoiando a federação majoritária é uma coisa, agora se apoiar, né, outros candidatos, por exemplo, prefeitos, né, o PT apoiou candidatos a prefeitos de outros locais, né, então isso tem, essa troca de favor, ela é um problema, né, então acho que por isso que nós estamos no PSOL, porque tem essas divergências de alianças, tem alianças que são pontuais, que é o que tem para avançar, né? Mas que ao mesmo tempo a gente tem certos desacordos. Então, acho que quando a gente fala essa discussão de fazer esse atrelamento à federação, é que teria que aceitar muitas alianças com partidos de direita, coisa que a gente não, né? Eu pessoalmente acho ruim, né? Ruim para a história, inclusive do PT, a história do PSOL, né? Acho que a gente tem cada vez mais trazer essa discussão porque para a sociedade fica muito confuso. Exatamente. Né? Vocês são contra, mas de repente na eleição vocês estão juntos. Você apoia tal candidato presidente, vai apoiar para governador de estado um partido que vocês estão sempre combatendo. Então, acho que isso fica muito confuso. E a gente tem mais de 30 e poucos partidos, né, no Brasil. É muito partido. Tanto é que a questão de fazer a federação é para minimizar um pouco quem se atrela mais ideologicamente para que faça aí, né, a federação e no futuro, se der certo, ter uma fusão para diminuir o número de partidos. Só que na prática, né, a gente vê que não né, é mais pela cláusula de barreira, que o pessoal, inclusive, já ultrapassou, já não é essa discussão, né? Porque a gente teria condições e temos condições hoje, pela conjuntura partidária das figuras públicas que nós temos, de conseguir aí atingir a cláusula de barreira, conseguir eleger deputados e deputadas, sem ter essa participação nessas alianças. Respeitamos, né, a posição, né, do PT, de quem está junto, mas eu acho que a gente tem algumas lutas que a gente caminha junto, outras a gente tem as divergências, por isso que é importante a independência. Perfeito. Fer, e agora eu queria trazer um tema um pouco mais leve, tá? Acho que a gente já falou de bastante tema denso aqui, mas agora falar um tema um pouquinho mais leve, que também é só sobre a sua
Opa, perdão, até me engasguei aqui. Queria falar um pouquinho sobre a sua carreira de professora, né? Na área de literatura. E aí, na verdade, não é só falar um pouquinho sobre isso, mas também é fazer uma queixa e ver como que você consegue nos ajudar com isso. Por que eu tô te falando isso? Eu sempre gostei de frequentar muito a Biblioteca Municipal de Sorocaba, mas eu sempre tive um problema muito grande lá com a questão de horários. Sim. De horários de abertura, né? Inclusive, eu sempre gostei de literatura, atualmente venho lendo até literatura russa, que tem me interessado bastante, mas eu lembro que um livro que me marcou muito foi País do Carnaval, de Jorge Amado, que eu peguei a primeira vez na Biblioteca Municipal, e depois eu acabei tendo um problema para devolver por causa de conflito de horário e tal, isso faz muitos anos. Mas, durante esses anos, eu sempre frequentei lá com os meus filhos, eu também, sempre que passo próximo do passo, entro ali e tal, mas em horários super restritos. O que acontece, Fer? O que a gente pode fazer para tentar ampliar esse horário, para melhorar isso? Porque é tão importante, né? Você, como professora de literatura, sabe melhor do que eu, mas eu acho o horário, sim, desculpe, mas eu acho o horário péssimo. Eu acho a disponibilidade da biblioteca uma biblioteca tão linda, tão rica, tão cheio de livros, mas com um acesso tão restrito. Exato. Nós fizemos essa discussão que a biblioteca é linda, né? Embora afastada. Tanto é que nós defendíamos que a biblioteca municipal ela fosse no centro da cidade. Sim. Próximo a um terminal de ônibus, né? Tivesse uma linha mais ágil. Porque hoje, se for pegar, as linhas de ônibus são demoradas, né? Que vai ali para a prefeitura. Nós questionamos que houvesse abertura aos sábados o dia todo e o domingo, né, possível, mas que fosse aos sábados, porque a maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta no horário comercial e você não tem tempo hábil de se deslocar. Até para emprestar um livro é difícil para devolver, né, como você falou. Sim. Porque os horários, de repente, está de férias, emprestou depois para voltar. Exato. E as crianças gostam, porque a biblioteca infantil, a biblioteca municipal tem uma ala de livros infantis linda. Sim. Assim, é colorida, tem vários tipos de livros, você pode deitar lá no chão, contar história. É fantástico. Inclusive para os jovens também que estão aí prestando concursos, que estão estudando, tem uma ala também, tem as cabines para estudar mais reservado. Sim. Tem um espaço interessante. Eu mesma já fui, né, frequentei muito a biblioteca municipal, estudando para concurso, né? Mas hoje a prefeitura ela tem um número reduzido de trabalhadores. A gente sabe que há um déficit muito grande de servidores. Embora já temos feito a denúncia para ampliação, a prefeitura ainda continua na área da biblioteca, que é na parte específica da Secretaria da Cultura. E da cultura a gente tem aí algumas discussões, né? Porque em relação à cultura da cidade, a investimento, porque a gente fala da literatura, a gente fala da história da cidade, tem lugares que poderiam ter roteiros turísticos, né, aproveitar, mas agora o incentivo de leitura de livros numa era digital é essencial. Nós fizemos questionamento ao secretário da Cultura, né? Desculpa te interromper rapidinho, mas a Secretaria da Cultura está atrelada ao turismo, hein? Ou não? São secretarias diferentes? São secretarias diferentes, mas pode fazer intercâmbio, né? Menos mal. Não sei se é menos mal. Mas, bom, a tendência é que parece que eles estão mais dispostos a fazer roteiros turísticos. Hoje está andando um pouco melhor, né? Ser justa aí. Mas a Secretaria da Cultura, a gente já questionou, porque se você está pensando em ampliar o número de retirada de livros, até quando nós conversamos sobre a movimentação mesmo, diz que há uma movimentação, tem pessoas que vão retirar livros, embora haja um número reduzido de horário, eles alegam que tem movimentação, tem atividades, tem cine, debate também na biblioteca, porém os horários são muito reduzidos, continuam. Então uma medida para resolver isso seria contratar mais servidores, coisa que a prefeitura a gente está questionando, né? Recentemente eu vi alguma informação, parece que vai funcionar aos domingos a biblioteca, que pra gente é uma vitória, né? Em virtude aí da demora, né, da demanda que há. Eu defendo que as pessoas cada vez mais leiam livros, porque a gente está tão acostumado, né, com a era digital. E você fazendo a retirada dos livros, o pai, a mãe tendo contato de ler com o filho ou de visitar um espaço lazer na biblioteca. Porque com a era digital, a tendência é as pessoas diminuírem de ter
o interesse em livro-papel. Eles querem tudo ali, né, na mão. Mas ainda o livro, ele desperta. Você tem a parte sensitiva, né, tem lembranças. Então, é importante que tenha esse contato. Agora, depende muito do prefeito fazer a liberação e do secretário. O que a gente tem feito é uma movimentação de questionar, né, de trazer a importância da leitura, né, que ela traz aí, abre um leque de conhecimento, você conhece estados, costumes através da leitura, né? Você falou de Jorge Amado, tem histórias fantásticas, dá vontade de conhecer Ilhéus, né? Por causa dos livros dele, eu li vários, então você fala, nossa, e você aprende muito, né? Milton Ratum, ele fala muito da Amazonas, do dialeto, dos costumes, fala da movimentação ali com a parte indígena, fala da cultura, né, que tem vários imigrantes que estão... Então, você conhece regiões do Brasil através da leitura. Exatamente. E você trabalha a sua imaginação. Então, quando você traz a literatura, principalmente na escola, né, de desempenhar, porque a parte da gramática é a parte mais chata, né? Mas a parte da literatura, ela é legal porque você consegue trazer esse jovem, né, para um contexto histórico, né? Você trabalha várias ações ali, né? Cognições ali cerebrais através do livro. E quando você tem um governo municipal que não abraça essa ideia, para ele ia ser assim fantástico. Vamos pensar nessa campanha. Estamos abrindo as bibliotecas sábado e domingo, né? O quanto de pessoas que vão e também fazer divulgação, né? Ter atividades. Sim. E tem que provocar as pessoas para irem, né? Porque senão as pessoas estão muito cansadas. Você chega do trabalho e daí tem um debate importante que a gente traz, né? Mudando um pouquinho o foco, que é da redução da jornada 6x1. Porque se você não tem tempo mínimo de ócio, você não vai ter tempo para leitura. Se você cansar, você quer ver nada. Você vai ligar lá a Netflix, vai ligar lá a TV e vai ficar assistindo várias séries que são muitas interessantes, né? Também tem os filmes, acho que tem filmes sensacionais, né? Recentemente a gente teve da Fernanda, não, a filha dela, a Fernanda Torres. Fernanda Torres, a gente estou Temos aqui, também o Agente Secreto. Do Wagner Moura. Então, a gente tem, assim, filmes que trazem a história do Brasil, um retrato histórico, você traz uma discussão política, então você levanta também essa discussão. Mas quando você... Discussão, né? De como você vai fazer para ir ao cinema, para assistir, né? Para leitura, não dá. Então, você tem que ter tempo livre. E não para você ficar só, né, naquela coisa, eu vou ficar só assistindo as séries. Então, você tem que ter uma diversidade e para isso você tem que ter um incentivo. E quando você traz o debate, a Erika Hilton traz, né, ela criou um fato, né, em 2025, da questão com o apoio do VAT, Vida Além do Trabalho, onde traz o debate da redução da jornada de trabalho, que seria 5x2. Hoje tem pessoas que trabalham 7x0, né? Trabalho direto. E daí hoje, o sábado, que deveria ser um horário de descanso, você tem aí, vai até as 4 da tarde. No comércio era para fechar meio-dia, hoje fecha às 14, 15 horas. Né? E o horário de shopping você não tem final de semana com a família. E essas mesmas pessoas, Vinícius, que defendem aí a família, que a pessoa tem mais contato com a família, né? Que são, né, super defensores da moral, eles não defendem que as pessoas que estão trabalhando no horário excessivo e que não tem tempo no final de semana para passar com os filhos, com o companheiro, com a companheira, eles são contra a redução da jornada de trabalho. Então é muito incoerente, né? Então, quando a gente traz a questão daí do apoio a essa luta, é no sentido que haja mais tempo para leitura, para você viver a vida, né? Fazer várias coisas que o ser humano precisa, né? Ele tem várias habilidades. Como você vai desenvolver a dança, a música? Sim, com certeza. Né? Recentemente, eu participei de um festival musical na Câmara Municipal, né, que dos servidores, a Câmara Municipal está completando aí 365 anos. E daí teve um festival onde teve várias pessoas que apresentaram, cantaram, e nós tivemos alguns lá, teve um servidor que falou, olha, há 3 anos ele já tem mais 50 anos.
e há 3 anos ele está fazendo estudo de piano, que é super complexo. Eu falei, nossa, que fantástico, corajoso, Sim. né? E daí ele foi lá, tocou muito bem. Então, olha que legal quando a gente tem um tempo, né? A gente pode experimentar várias coisas, né? Então, isso é fundamental. Também teve a exposição das vereadoras eleitas, né, em Sorocaba, uma exposição referente aí ao ano, né, a esse aniversário 365 anos da Câmara. Nós só tivemos, Vinícius, 11 vereadoras eleitas, de 365 anos. Putz, e daí, nada, né? 11 eleitas, mas que assumiram foram 10, porque a Salvadora Lopes, que é um exemplo, né, de lutadora, ela não pôde assumir, que caçaram, né, o partido. Então, a gente tem uma história muito rica em Sorocaba. Sim. E você consegue, né, saber dela, né, através dos livros, né, através da cultura, roteiro turístico. Então, a gente tem vários mecanismos. Mas, para isso, as pessoas precisam ter tempo e precisa que o governo municipal e as secretarias envolvidas tenham disposição incentivo, em produzir, né? E ter, a gente tem historiadores, tem várias pessoas fantásticas na cidade que poderiam montar roteiro turístico e trabalhar os assuntos contra o racismo. A Capela João de Camargo é sensacional. Sim. Você já conhece? Eu tenho muita vontade de ir lá. Eu já passei várias vezes ali na Barão, né? Barão de Tatuí. Mas ainda não consegui ir, mas eu preciso ir. É lindo lá, assim. É muito legal. E tem, assim, uma memória histórica, demais, né? João de Camargo, ele não foi só um religioso, ele foi um lutador. Assim, ele conseguiu organizar a negritude ali em volta. Foi a primeira banda que teve, né? A bandinha da igreja, que era formada só por negros, com uniforme, 3 uniformes. Então, formou uma escola quando não tinha escola para negros. Então, ele foi algo assim, sabe, muito avançado para a época. Sim. Foi perseguido, foi preso, né? Então, tem uma história fantástica. Então, né, quando você puder, você vai gostar muito. Com toda certeza, com toda certeza. Pessoal, Fer, eu quero te agradecer inicialmente pelo papo maravilhoso. Acho que foi uma conversa muito construtiva, acho que deu para aprender bastante, deu para a gente conversar bastante. Por conta do nosso horário também, né? Hoje, pessoal, para quem vai assistir depois aí, né? Hoje, sexta-feira, sexta-noite, estamos já Sextou, né? Cansando aqui, né? Cansando não, né? Porque a conversa tá muito boa. Mas é que a gente já tem que sextar mesmo, essa que é a verdade. Mas eu quero agradecer mais uma vez, Fer, você pela presença, pela participação. Sei que a sua agenda é super corrida, é difícil, mas agradeço você ter reservado um tempinho para vir aqui conversar comigo, participar do Papo Público. Espero poder te receber mais vezes aqui também. E dizer que foi uma honra poder conversar com você. Muito obrigado, viu? Obrigada, Vinícius. Desejo sucesso, né, ao programa, né? E a gente coloca à disposição sempre que a gente for convidar, a gente dá um jeito, a gente vem para cá, porque eu acredito que é importante as pessoas que estão em casa acompanhando, e pela rotina intensa, mas muitas vezes as pessoas não têm aí o tempo de ir na Câmara, o horário é terrível, né, da sessão, das 9 ao meio-dia, né? E muitas vezes quando tem sessão à noite é distante. Então, esse espaço é para a gente trazer um pouquinho do que a gente tem feito. Tem muita lei que a gente acabou não falando, né, que foi aprovada em Sorocaba, através do nosso mandato, mas a gente está à disposição, né, para falar mais. E obrigada mais uma vez aí pelo convite, foi muito boa a conversa. Imagina. E quem quer conhecer um pouquinho mais, Fer, do seu trabalho, como é que faz? Bom, a gente tem as nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, né, tem o nosso WhatsApp também do mandato. A gente tem o Instagram, Fernanda Garcia Pissol. O Facebook é a vereadora Fernanda Garcia. Nós temos o WhatsApp, é 998055234. Daí quem quiser pode mandar. Tem o gabinete aberto das 8 às 17 horas, né? Pode entrar, ir lá, marcar horário, né? E tem as redes sociais, vou deixar contigo o nosso informativo. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente está sempre aberto para as pessoas conhecerem. Um dia que quiser conhecer a sessão, só ir lá, avisa que está no gabinete 17, que a gente também já dá um aviso geral lá para quem está. Olha, temos aqui as pessoas acompanhando. Mas o importante é as pessoas estarem se aprofundando mesmo da política, né, do que está acontecendo. Quem votou no vereador, na vereadora, acompanhar o que está fazendo. Né? A gente, como eu falei, a gente representa toda a cidade de Sorocaba. Então a gente está aberto a todas as pessoas que votaram e que não votaram no nosso mandato, né, para conhecer. E tem muitas demandas, né? Tem muitos assuntos. Sim, então, com certeza. Tá sempre à disposição. Boa. Muito obrigado mais uma vez, Fer. Com toda certeza, a Fernanda Garcia
será convidada novamente, assim que ela tiver disponibilidade, para que a gente possa falar mais sobre os projetos dela, mais sobre as leis, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas fica aí o gostinho de quero mais para uma próxima conversa. Então, pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer para vocês que acompanharam hoje a nossa entrevista aqui com a vereadora de Sorocaba, Fernanda Garcia. Na semana que vem, estaremos aqui com um próximo convidado, que é um arquiteto, tá? O nosso arquiteto que vai estar aqui, o Dr. Felipe. O Dr. Felipe é pós-doutor, na verdade, é um cara que sabe muita coisa sobre arquitetura, urbanismo, vai ser uma conversa excepcional também. Convido vocês a estarem preparados para essa conversa. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais as datas, tudo certinho. Continuem acompanhando o Papo Público, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.